Pessoal, hoje então a gente está aqui com a doutora Sandra Tibiriçá, que é uma professora da UFJF, pediatra, intensivista. Eu quero depois, se eu tiver errado, a senhora vai me corrigindo, porque o currículo é muito grande aqui, né? Ela é pediatra, intensivista, tem especializações na área de educação e medicina, tem especializações na área de nutrição e cardiologia pediátrica, tem mestrado e doutorado na área de epidemiologia relacionado com esquistossomose. Fiz o dever de casa. E também coordena alguns projetos lá na UFJF. A gente tem uma honra de trazê-la aqui, que ela é uma pessoa muito respeitada dentro do município, dentro da prefeitura, né? Tem muito trânsito lá, ajuda, inclusive tem auxiliado a Secretaria de Educação. Então, acho que ninguém melhor para conversar com a gente aqui do que a doutora Sandra Tibiriçá. Além de tudo, como é bom ver os médicos, né? Os médicos são além de professores, normalmente eles estão na linha de frente também, né? Então, isso traz, não são apenas aqueles acadêmicos, né, que ficam ali sentados dando aula, né? Só tá ali no plantão, tá ali correndo atrás. Então, a gente recebe ela com muito carinho. Boa noite, doutora Sandra. E a gente veio aqui falar hoje de um assunto muito importante que tem causado muita conversa, muito medo, muito receio. Então, a gente queria agradecer e dar boa noite para a senhora. A senhora iniciar a Muito boa explanação da noite. senhora. Boa noite, Rui. Eu agradeço o convite. É sempre bom conversar com os pais, conversar com a nossa comunidade, né? Que eu acho que é uma das funções da gente como professor, como pesquisador, como médico, é orientar as pessoas quando a gente puder fazer. Então, sempre que me convidam para alguma conversa, eu estou sempre disposta a fazer, até porque as pessoas precisam estar bem informadas. Então, eu agradeço muitíssimo esse convite e eu preparei uma apresentação rápida, que eu combinei com o Rui assim, que a gente vai mostrar algumas coisas e depois a gente abre para as perguntas no final. Então, quando o Rui me convidou, ele me falou assim, vamos discutir da importância do retorno, por que é importante. Eu falei assim, Rui, eu não vou discutir por que é importante não, porque a importância ela é óbvia. Vamos discutir, não é se a gente deve ou não, é como é que a gente deve, né? E aí vamos trabalhar, então, em cima dos protocolos de biossegurança, para o retorno das aulas, o que tem de evidência científica para que a gente possa trabalhar esse retorno, porque discutir em cima da necessidade das mães que a gente atende no consultório, isso eu acho que é chover no molhado, porque está todo mundo realmente, assim, isso é óbvio em todos os países, no nosso município, no estado, enfim. Vamos diretamente ao que interessa, tá bom? E aí, para começo de conversa, eu queria dizer que eu não tenho conflito de interesses, né? Eu não sou dona de nenhuma escola privada, eu não participo de nenhum comitê oficial, né? Eu sou consultora técnica, toda vez que o município me convida, eu vou como uma consultora técnica, como professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, então eu não tenho nenhum conflito de interesse, isso me dá uma tranquilidade enorme. De onde é que eu estou inserida nessa pandemia? Eu estou inserida desde o primeiro dia dessa pandemia na linha de frente, né? Eu sou uma das pesquisadoras que montou o laboratório de PCR da universidade, que faz o PCR para o SUS de todo o nosso município e da nossa região, então a partir de um projeto de pesquisa, de um trabalho gigante, aí eu com meu grupo de pesquisa, quando montamos o PCR, também logo no início da pandemia, capacitando a rede, porque eu tenho uma gratidão enorme pelo Sistema Único de Saúde, porque o Sistema Único de Saúde ele faz uma diferença enorme no nosso país. Então, eu trabalho junto à atenção primária, os médicos de família, então tem as fotos, eu com os médicos de família, com os agentes comunitários, logo em março, né, março, abril do ano passado, já no início da pandemia mesmo, montando as divisões de distanciamento nas unidades básicas de saúde. E agora aí com o estudante, com uma alegria enorme, no dia 5, que a gente retornou às atividades práticas da Faculdade de Medicina, e eu também montei os protocolos de biossegurança junto com a nossa equipe de professores da universidade, que é os protocolos de biossegurança para o retorno das aulas práticas do curso médico, então a gente aí comemorando esse retorno, e também algumas consultorias
para Campinas, para o município de Campinas, para o retorno das escolas públicas municipais em Campinas, algum trabalho que a gente já vem fazendo lá desde o final do ano passado. Então, é assim que eu me insiro dentro dessa pandemia, bem dentro dela, bem na linha de frente, sem vacina nenhuma desde o primeiro dia, e vacinada agora recentemente, né, que a gente vacinou logo no início do ano com a Coronavac, mas a maior parte do nosso trabalho foi aí, né, de corpo aberto, para a gente tentar ver se conseguia fazer alguma coisa para o nosso país, pelo nosso município, dentro daquilo que a universidade pode oferecer, dentro daquilo que eu, como profissional médica, pediatra, posso oferecer, do que eu militei minha vida inteira pela saúde. Tudo que nós vamos falar daqui, pessoal, tem 3 referências principais: o Ministério da Saúde, a Anvisa, o CDC de Atlanta e os artigos científicos do PubMed, que é uma base de dados médicas em que a gente retira a maioria dos artigos científicos de lá. Mas as recomendações, elas vêm dessas 3 linhas, e é por isso que eu não coloco em todos os slides, tá? E principalmente do CDC, que é de lá também que o nosso Ministério da Saúde se baseia, e a Anvisa também, tá? Então, é desse lugar que eu venho para conversar com vocês hoje. E aí a gente começa falando a primeira pergunta, né? A criança pode transmitir Covid? Sim, a criança pode transmitir Covid. No entanto, esse monte de trabalho científico que está aí, mais um tanto de outros que eu não coloquei, eles mostram que a criança ela não tem um papel substancial nessa transmissão. Quando a gente tem um processo de transmissibilidade de doença, a gente precisa estudar o fluxo epidemiológico, como se dá os processos de quem transmite, como transmite, em que população. E a criança, apesar de poder transmitir, tem uma série de trabalhos científicos, que são meta-análises, que são trabalhos científicos super consistentes, que mostram que a criança ela não tem um papel importante, apesar dela poder transmitir o Covid. E isso é impressionantemente importante para a gente. Por quê? Por que a criança não tem esse papel tão importante? Primeiro, que a gente, quando pega o Covid, nosso epitélio respiratório, né, nas vias respiratórias, ali na narina, a gente tem os receptores, que são o receptor ACE do Covid. E aí a gente tem vários receptores. Receptores é como se fosse uma fechadura. E o Covid é a chave que vai lá, né, vira a fechadura e desencadeia o processo de transmissão. E ele cai na nossa corrente e vai se disseminando para vários locais do nosso organismo. Então, nós todos temos muitos desses receptores nas nossas vias respiratórias. As grávidas têm muitos desses receptores na placenta, mas as crianças têm pouco desses receptores. Então, como elas não têm muitos receptores, elas não são muito susceptíveis a ter uma carga viral grande. E, por isso, elas não transmitem com tanta facilidade como um adulto. É por isso um dos motivos pelo qual as crianças não são tão importantes nesse processo de transmissão. O outro motivo, são vários, mas eu vou dizer 2 importantes. Essa pequena quantidade de receptores e o outro, o sistema imunológico das crianças, ele é mais difuso, é mais amplo, e eles reagem de maneira mais eficiente. Mas de que forma? Eles não produzem tantos anticorpos que levam ao processo de inflamação. É uma resposta mais aberta, mais genérica, provavelmente por causa da imunidade que elas já nasceram e por causa dessa quantidade de vacinas que elas tomaram no início da vida e que nós, adultos, não tomamos tantas assim. Então, elas têm 2 potenciais favorecedores para reduzir tanto o fato delas pegarem menos a doença ou de forma mais leve, e pelo fato de não serem tão importantes na cadeia de transmissão. Então, elas geram menos inflamação. Todos vocês observaram aí, qual que é o grande problema do Covid? São as pessoas que inflamam muito, e elas inflamam tanto que a inflamação passa a ser um problema. E o pulmão, as vias respiratórias, tudo isso se inflama também, os vasos, e causam tantos problemas que levam à internação e à doença grave, né? Como o diabético, o obeso e a gestante, porque elas têm muitos receptores aí na placenta. Então, as crianças, então, elas não é porque elas não pegam, elas foram privilegiadas
pela natureza nessa situação. E por conta disso, elas fazem uma doença menos severa. Elas têm aí, olha bem, esse gráficozinho de pizza. Esse mild e moderate são os quadros leves. Os leves e os bem leves, né, que são os assintomáticos, que elas não têm sintoma nenhum. Os mild, bem leves, assim, e os moderados, que elas podem fazer uma tosse, nariz entupido, às vezes até uma pneumonia viral, mas que não vai precisar de internação. Então, a grande parte das nossas crianças, e vocês sabem disso, vocês veem isso aí na casa de vocês. Quando um de vocês aí pegou, como é que foi a criança? Leve, nariz entupido, mais simples, muitas vezes, do que um vírus influenza que a gente via antes do Covid. Agora, quando elas têm os quadros severos, varia de 3% a 4%, são quadros severos que vão levar a uma internação e a uma UTI, que é aquela SINP, a síndrome inflamatória, que, diferente do adulto, quando a gente faz um diagnóstico rápido, a gente consegue recuperar essa criança. Então, a gente precisa estar atento, primeiro para os quadros que são os mais leves, mas quando eles saem do comum, que são aquelas crianças que ficam com febre por mais tempo, que apresentam lesões de mucosas nos lábios, na região vaginal, na região perianal, peniana, a pele cheia de manchas. Então, quando elas começam a apresentar sinais de alarme e são socorridas logo, a gente consegue reverter, inclusive, esse quadro mais do que no adulto. Então, a criança pode fazer quadro grave, mas é muito menos frequente do que no adulto, e a maioria delas vão ficar assintomáticas ou ter esses quadros moderados. E a maioria com uma baixa carga viral. E é por isso também que muitas vezes a gente colhe o PCR da criança, ele vem negativo. E às vezes ela pode até ser positiva, né? Por quê? Porque a carga viral delas é um pouco menor, é menor do que a nossa. Então, quem é a população de risco entre as crianças? São as crianças menores de 2 anos, com doenças pulmonares crônicas não controladas. Pessoal, a nossa asma leve, que a maioria das crianças em Juiz de Fora tem, não é ela. Ela não faz parte da população de risco. Nem a rinite, nem a sinusite. Então, asma leve, asma que é controlada com bombinha, não faz parte da população de risco. A asma não controlada e as doenças pulmonares crônicas, como a mucoviscidose ou fibrose cística, essas sim são sinais de doenças crônicas que aumentam o risco do Covid. Agora, as crianças cardíacas, que têm válvulas, que já sofreram cirurgias cardíacas, as diabéticas, aquelas que têm insuficiência renal e aquelas que têm uma imunossupressão, ou porque estão durante um tratamento de uma doença cancerígena, ou de uma doença reumatológica, ou de uma doença que precisa tomar corticoide em altas doses, essas também são população de risco. Então, não é para essas crianças que a gente está conversando aqui hoje. Todas essas crianças que eu disse aqui, a gente precisa que o médico libere ou não, e eu, se fosse o médico delas, eu não liberaria para o retorno escolar. Então, assim, é muito importante que vocês tenham essa característica, porque essa é o quê? Os 5% a 10% das nossas crianças, menos do que isso, menos do que 5%. E aí a gente tem outras crianças com comorbidades, situações específicas, que são as crianças com espectro autista ou as crianças com lesões neurológicas que passaram pela UTI, que aí o pai e a mãe vão decidir com o médico se elas devem voltar ou não. Por quê? Porque a gente sabe que essas crianças com TEA, com espectro, quanto mais tempo ficam em casa sem o contato, que é uma das formas de tratamento, é pior para elas. Só que são crianças que às vezes não vão aceitar utilizar a máscara. Então elas não podem voltar? Não, elas podem voltar. Depende da avaliação que os pais fazem com o médico e com a escola para o retorno dessas crianças. E depois eu vou explicar por quê. E como é que é a assistência infantil aqui em Juiz de Fora? Eu vou falar do SUS, gente. Do SUS nós temos hoje 10 leitos de UTI infantil, mas a gente tem os hospitais privados com uma quantidade boa de leitos que nós nunca tivemos para os hospitais privados, uma lotação de leitos que não pudesse receber nossas crianças. A gente teve uma quantidade de leitos de UTI pequena, a gente brigou muito, conseguimos esse aumento, e já há mais de 1 mês e meio, quase 2, que o João Penido tem 10 leitos para UTI infantil. Então, as UBSs atendem essas crianças, as UPAs, o pai,
E onde que estão nossas crianças quando não estão na escola, né? Elas estão no domicílio? A de vocês, eu acho que talvez estejam todas no domicílio com vocês, mas infelizmente a gente não pode dizer a mesma coisa para as nossas crianças do Sistema Único de Saúde, que nem sempre tem uma casa confortável, com um número de cômodos confortável que as pessoas possam estar dentro de casa. Então, é bem provável que não é no domicílio que elas estão. Então, o nosso protocolo, ele se baseia em 3 pontos fundamentais. Um ponto é o distanciamento, né, que antes era de 2 metros, caiu para 1,5 metro, e agora o CDC tem falado até de 1 metro, mas o Ministério da Saúde coloca 1,5 metro. O outro é a máscara. A outra, a limpeza das mãos. São essas bases, esses pilares importantíssimos para o protocolo. É claro que na escola, gente, o distanciamento, a gente nunca vai conseguir manter 1 metro, 1,5 metro. Eu não consigo manter no consultório, as crianças chegam lá, elas já chegam tentando te abraçar, chegando perto. Então, é uma necessidade para a gente tentar colocar o máximo de crianças num ambiente, fazer um estudo de quantas crianças cabem dentro daquela sala. Mas garantir que lá dentro elas fiquem de 1,5 metro, eu acho isso praticamente impossível. Isso é impossível para o meu estudante de medicina, que voltou agora no dia 5, porque eles precisam ficar do meu lado para eu ensiná-los a fazer as manobras. Então, é uma necessidade para a gente dividir o número de crianças dentro de um espaço, mas não necessariamente para conseguir manter esse distanciamento, principalmente para as crianças menores. Então, a gente vai ter que endurecer nos outros 2, na máscara e na limpeza das mãos. Então, como é que a gente faz? Limpeza das mãos, todos vocês sabem, ou com álcool, né? Álcool líquido, o álcool gel, no caso da criança, cuidado com o álcool líquido, que às vezes vai no olho, né? Então, é melhor o álcool gel. E a lavagem das mãos dos adultos que vão estar com essas crianças. E a máscara, que pode ser o quê? De tecido, ou cirúrgica, ou a PFF2. Eu gosto de falar um pouco disso, gente, porque as principais formas de contágio do SARS-CoV são principalmente a respiratória. E daí ela cai nas mãos e das mãos a gente dissemina. As fezes também contêm o vírus, mas a forma de transmissão das fezes não é tão importante quanto a forma respiratória. E aí, as crianças que têm creches e pequenas, a gente deve tomar cuidado com essas fezes e quem vai manusear essas fezes e ter um cuidado específico para isso. E para as crianças que vão também ao banheiro, né, que vão durante a escola, e é uma boa oportunidade para a gente desenvolver aquilo que elas já tinham, mas incentivar a lavagem das mãos antes e depois de utilizar a toalhete. Mas a mais importante forma de contágio é a respiratória. E aí a gente tem que endurecer realmente naquilo que a gente pode nesse momento, contando que a gente não tem a população toda vacinada ainda. A gente sabe que lá nos Estados Unidos eles já estão abrindo mão da máscara, mas eles estão com uma quantidade grande de pessoas vacinadas. Aqui não. Então a gente precisa, e mesmo vacinado, depois a gente vai ver, você ainda assim pode transmitir. Então, a gente precisa de manter a questão das máscaras. Qual é a melhor máscara para a criança? Aquela que ela se adapta melhor. Aquela que se ajusta na face da criança melhor. E geralmente são as máscaras de tecido. Quando a gente pensa de uma máscara de tecido, além da beleza para poder trazer a criança para adesão, a gente tem que pensar na qualidade dessa máscara. A gente sabe que 3 partes, né, de tecidos seria o ideal. Ah, mas fica muito grosso, para a criança é ruim, então vamos usar 2. Vamos tentar usar 2, né? Ou 2 de algodão e uma de TNT, sempre o algodão próximo à face. E o mais importante é se essa máscara coapta adequadamente na face dessa criança. Então, é importante para quais crianças? As acima de 2 anos. E aquelas, a gente não tem como obrigar uma criança abaixo de 2 anos a usar máscara, e também não temos como obrigar uma criança que tem TEA a usar máscara, né? Isso não é justo com a criança. Tem crianças que não se adaptam, então a gente vai ter que ter algum grau de tolerância com algumas crianças. E aí o adulto, sim, esse tem que usar máscara, e usar uma boa máscara. E a gente recomenda que os educadores que estiverem em contato com a criança utilizem máscaras que tenham qualidades garantidas, né? Que seria ou a máscara cirúrgica,
ou uma máscara PFF2. Quando a gente foi levantar na faculdade de medicina, é mais financeiramente adequado você comprar uma PFF2, que é a N95, e aqui a gente tem umas fake, né? Até a KN95, que não é aquela requerida pela Anvisa, ela muitas vezes é melhor do que uma cirúrgica quando ela se coapta adequadamente. Mas voltando a uma PFF2, né, que é uma máscara N95, ela tem um grau de proteção para o educador grande e do ponto de vista econômico, para uma máscara dessa dura muito. Você pode ter 3 máscaras e colocar uma para uso no dia 1, uma para uso no dia 2, outra para uso no dia 3 e no dia 4 voltar na primeira. E se ela não está molhada, e se ela não foi avariada, ela pode ser reutilizada, ser guardada dentro de uma folha de papel seca e ser reutilizada depois de 72 horas. É muito importante, pessoal, lembrar que essa máscara, ela tem uma durabilidade longa, e por isso, às vezes, é melhor economicamente do que a máscara cirúrgica, que você molha e tem que trocar a cada tempo. Então, lá os meninos conseguiram comprar, né? Eles fizeram uma vaquinha, conseguiram comprar, foram para as redes sociais, e a gente tem máscara para os alunos N95 para o semestre inteiro, e vão todos assim. E isso é importante, eu vou explicar por quê. Porque uma máscara dessa, se tiver alguém contaminado, é uma garantia de não quebra de protocolo. Então, veja bem, o cuidado com a utilização da máscara, ela tem que estar bem coaptada. Às vezes a gente vê até máscara N95 mal coaptada na face, né? Então, essa é uma imagem do CDC mostrando que a máscara tem que estar bem agarradinha na face, né? A gente pode até fazer aquela experiência da vela, de soprar, para ver se sopra ou não, para saber se a máscara está adequada, né? Não precisa usar 2 máscaras cirúrgicas. Não há necessidade. Ou você usa uma única máscara cirúrgica, ou uma máscara cirúrgica, depois eu vou mostrar para você, com uma máscara de tecido. Assim, ó. Então, por exemplo, alguém que tem uma máscara cirúrgica, que está com barba, e a barba, às vezes, não permite uma boa coaptação, você pode usar uma cirúrgica por baixo e uma de tecido por cima. Tá? Mas 2 cirúrgicas não tem sentido usar, você está desperdiçando. E a máscara N95 também não é para ser usada com um tecido por cima dela para protegê-la, é para ser usada sozinha, tá? Então, ou você usa uma máscara de tecido boa, né, 2 ou 3 camadas, ou você usa uma máscara cirúrgica, ou você usa uma cirúrgica com uma máscara de tecido por cima, ou você usa uma N95 pura, tá? Essa é a forma de utilizar as máscaras segundo o CDC de Atlanta. Então, a gente falou sobre o uso obrigatório das crianças, que abaixo de 2 anos não, né? E a gente tem observado que elas aderem bem, né? Lá nas creches lá de Campinas, a gente tem observado que as crianças aderem melhor do que os adultos, às vezes. E eu acho bonitinho que, às vezes, a gente está atendendo consultório, elas perguntam para a mãe, porque eu peço para tirar, para examinar, elas perguntam, pode tirar? E se a mãe falar que pode, aí que elas tiram as máscaras. Então, assim, a gente está com um grupo de crianças, assim, elas são fantásticas, né? Elas se adaptam mais rápido do que a gente a qualquer coisa. Então, o retorno, ele depende de 3 pilares. Uma estrutura ambiental, que é o espaço escolar e as medidas de biossegurança que eu acabei de falar. Então, o espaço escolar com a limpeza e utilização dos fomites, que a gente vai falar daqui a pouco. O projeto pedagógico, que nós não vamos falar. Por que o projeto pedagógico é importante? A gente tem que começar a pensar que os projetos pedagógicos agora, eles têm que começar a considerar mais atividades fora da sala, mais atividades ao ar livre, mais atividades que você não prenda tanto tempo a criança com a mesma coisa, para poder ventilar e para poder, inclusive, para o aprendizado delas, né? A gente sabe que essa coisa de muito tempo ligado no mesmo ambiente, isso, do ponto de vista pedagógico, a gente precisa rever esses projetos nossos, tá? Mas isso aí fica a cargo dos educadores. Lá na Faculdade de Medicina, a gente tem trabalhado isso, né? As partes práticas dos estudantes, também pensando nessa coisa da importância de estar tudo mais ventilado. Agora, principalmente para a criança, né? Pensar outros espaços educacionais que não a sala de aula fechada. E a estrutura epidemiológica, que tem a ver com o monitoramento, o rastreamento, a quarentena, tudo isso para garantir um retorno seguro. Então, nós vamos falar de 2 pilares: a estrutura ambiental, com as medidas de biossegurança que eu já falei, e a estrutura epidemiológica.
A estrutura ambiental, que é o primeiro espaço, o que é a coisa mais importante, gente? É a ventilação. A ventilação de uma porta aberta com uma janela ou um vasculhante para que haja uma corrente de ar. A gente sabe que quando a gente vai conversar com vários profissionais de muitas áreas, e às vezes até o pessoal que lida muito com a parte ambiental, e nos traz, mas a gente poderia colocar o ventilador. Perfeito. Se a gente tiver um ventilador na escola, o ideal é que seja um ventilador de teto, voltado para cima e rodando devagar. Isso você pode ter porque melhora. Mas se não tiver, e você tiver uma janela aberta, com a porta aberta, é um bom negócio. Tá, mas aí a gente podia ter um exaustor. Tá, mas quem é que tem exaustor? Que escola que vai ter exaustor para implantar um exaustor para jogar para que lugar? Na Faculdade de Medicina eu não consegui implantar um exaustor. Então, assim, a gente não pode ser mais realista do que o rei. Né? Quando você vê lá no CDC, o que ele coloca? Isso é desejável, mas não é necessário, absolutamente necessário. E aí a gente tem melhor que exaustor. A gente pode ter uma câmara de UVB, UVA, para uma zona de infecção, de desinfecção de partículas, né, de raios UVB, UVA, que você pode colocar num restaurante, e aí você joga esses raios ultravioletas, e eles fazem uma zona de desinfecção. Sim, mas que lugar no Brasil que a gente tem isso? Nem nos grandes restaurantes em São Paulo eu ainda vi esse material. Então, não dá para você começar a fazer exigências que a gente não consegue colocar em todos os lugares. Então, eu volto lá. Quem tem uma janela aberta, boa, com um vasculhante e uma porta, fazendo a ventilação e deixando isso aberto, é o suficiente para a gente garantir um espaço escolar adequado com o número de crianças pelo tamanho da sala, ok? E se você tiver um ventilador de teto, ele voltado para cima. Bom, e aí a gente sabe que os fômites são qualquer objeto que você pode contaminar para dali ele passar para outra pessoa. A gente sabe que a transmissão pelos fômites, ela não é alta, ela é baixa. Assim, por exemplo, de alguém tocar em alguma coisa e passar para o outro. É menor do que 1 para 10 mil. Esses são dados do CDC de Atlanta. Mas óbvio que a gente vai tomar cuidado. Dependendo da superfície, o vírus fica mais ou menos tempo. Superfícies lisas e metais, eles duram menos tempo. Superfícies rugosas, eles duram mais tempo. Então, como é que a gente pensa? Se você esteve num local que tenha fômites e alguém contaminado esteve lá sem máscara N95 e sem máscara cirúrgica, até 24 horas você tem que fazer uma desinfecção com o quê? Com álcool ou com as diluições de água sanitária. De 24 a 72 horas, você pode fazer só limpeza com água e sabão. Mais do que 72 horas, não precisa nem de limpar, porque o vírus já morreu. Essa é a recomendação do CDC de Atlanta. Tá? Então, a gente que está acostumado a limpar todos os dias, eu tenho certeza que as escolas vão fazer isso, então a gente vai estar bem protegido, porque a gente, por exemplo, na faculdade de medicina, entre uma aula e outra, a gente chega limpando. Então, assim, a chance de transmitir com essas limpezas que a gente já faz bastante, com a janela aberta e com uma utilização de uma boa máscara, é muito menor, mesmo o sujeito não estando vacinado, né? Então, continuando, a higienização, as noções básicas de higienização, considera 4 elementos do círculo de Sinner, né? A temperatura, a ação química, o tempo de ação e a ação mecânica. Então, toda vez que a gente vai limpar, a gente tem que lembrar desses 4 itens, né? Quanto mais quente, mais morno, mais limpo, né? Por isso que, por exemplo, no hospital, a roupa fica mais limpa, porque utiliza-se uma temperatura maior. Então, a ação química que a gente usa, o álcool, 70, né? E passar, esfregando e limpando. E nas mãos, quando a gente limpa também, ação mecânica, né? Por um tempo mínimo, né? Não é só aquilo rapidinho. Você faz uma boa limpada e depois faz as limpezas. Obviamente, aí tem 1 milhão de diluições para cada lugar, né? Nós não vamos ficar discutindo isso, mas as escolas todas já têm esses protocolos todos de diluições, como é que a gente dilui para limpar cada lugar. E os brinquedos, né? A gente não vai deixar as crianças brincar? Claro que não. Os meninos já estão dentro de casa esse tempo inteiro, eles não vão brincar na escola? Então, de forma alguma, a gente vai ter que ter brinquedo, a gente vai escolher os brinquedos que dão para limpar. E deixar
esses brinquedos para aquele grupo de crianças, né? No final do dia, pode botar numa solução de brinquedo de limpezas, passar na água e deixar ele lá secando para utilizar no outro dia. Mesmo assim, eu disse para vocês que se não tiver ninguém, se tiver uma contaminação, quer dizer, uma limpeza que você faça aí com hipoclorito, no outro dia ele já está pronto para uso, né? Então, nessas diluições. Aqueles brinquedos que não dá para a gente fazer essa lavagem, né? Que são brinquedos de materiais não lavados, a gente pode fazer a quarentena de 3 dias. A gente ter duplicado livros e tintas e tal, para ter aquelas que usaram, daí deixa essa na quarentena, daí a 3 dias ela volta para a reutilização. E é claro que as crianças vão ter que ir para o parquinho. Quem pensa que não vai ficar todo mundo dentro da sala de aula, isso para mim eu acho assim, um crime deixar essas crianças dentro de uma sala de aula. É óbvio que elas vão para o parquinho. E a gente sabe que o sol, a umidade, e o ar livre, eles reduzem a contaminação. E a gente poderia pensar em grupos indo no parquinho, separadamente, vai um grupo, aí depois o pessoal da limpeza vem, faz a limpeza daquelas áreas que estão para limpar, não tem que ficar limpando o chão, nem fazendo spray assim na cabeça de ninguém, de forma nenhuma, porque isso é até prejudicial do ponto de vista da saúde, mas o parquinho está aí para ser utilizado e é desejável que elas utilizem. Então, o que a gente tem que pensar? Não só no número de crianças dentro da sala, mas no fluxo. A entrada, a escola organizar uma entrada, que a checagem de quem deve ir ou não na escola, gente, eu não acho que tem que ser feita na porta, com aquele negocinho olhando a temperatura. Não é ali que você faz checagem, aquilo ali vai dar um acúmulo de crianças numa fila esperando para fazer isso. A checagem é feita antes, com os pais, olha, não traga o menino doente. E a gente tem uma absoluta confiança de que as pessoas vão acatar as coisas. Porque é muito melhor você deixar um filho em casa 10 dias do que fechar uma escola para 2, 3 meses a escola inteira, né? E daí a 10 dias ele vai poder voltar quando acabar a quarentena. Então, assim, lembrar do que é um bom monitoramento. Não é na porta de supermercado com aquele povo olhando a nossa temperatura que dá 34 graus, que 34 graus está todo mundo ninguém que é aquilo, né? Então eles tiram, falam 34, eu ótimo, morri, porque 34 é temperatura muito baixa. Então, assim, aquilo, né, não tem um sentido. E a gente tem que tentar não ficar replicando isso só porque tem que fazer, né? E pensar nas salas, o número de estudantes, como é o fluxo no corredor, quem usa o revezamento no pátio e o revezamento nas áreas críticas da escola, né? As áreas críticas da escola são 2, os banheiros e a área de alimentação, né? Que são as áreas onde que tem maior contaminação, porque eles vão tirar as máscaras, aqueles que estão usando a máscara. E o cuidado com as saídas para que não haja aglomeração. Então, voltando, na estrutura ambiental, o espaço escolar, isso eu tenho certeza que as escolas já estão trabalhando bem dentro dessa lógica, as medidas de biossegurança que a gente falou, o projeto pedagógico que a gente não vai falar, e a estrutura epidemiológica, que é o que eu acho que a gente pode contribuir bastante. Na estrutura epidemiológica, que é o terceiro pilar, gente, essa coisa de trabalhar com coortes ou bolhas, isso é muito importante. Por quê? Porque se alguém contaminar, você não precisa fechar a escola inteira, você pede para aquela bolha, e se houver quebra de protocolo, né, naquela bolha, você deixa aquela bolha em casa, não precisa fechar tudo. Então não é só abrir escola, é abrir e manter aberta, manter a sustentabilidade, porque senão isso vai dar uma sensação horrível para os pais, para as crianças, entendeu? Vai ser uma frustração geral. Então a gente precisa de fazer a coisa bem feita para que ela se mantenha. E aí, nesse protocolo todo, a gente saber o que é um contato, definir um contato, né, que é uma pessoa que teve um contato com um caso confirmado ou suspeito de Covid sem a máscara, com quebra de protocolo. Em que período? Então, qualquer pessoa que teve um contato próximo a um caso confirmado ou suspeito de Covid durante o período de transmissibilidade. Que período é esse? 2 dias antes até 10 dias depois da data do início dos sinais, ok? Ou naquele caso de assintomático, até 10 dias depois da data de coleta do PCR. Então, o contato é quando você não está de máscara, quando você quebrou o protocolo. Por isso que eu bato tanto na tecla dos educadores estarem com uma boa máscara, uma vez que as crianças não vão estar,
né? E aí, se quebrou o protocolo, aí a gente tem que pensar, vamos deixar, o que é quebrar o protocolo? Alguém com sintoma teve contato com outra pessoa e a outra pessoa não estava protegida. Aí a gente tem que botar essas pessoas em quarentena. A escola toda? Não, aquela bolha, né? E aí é muito importante que não seja o educador essa pessoa quebrar o protocolo, porque as crianças entre si, elas transmitem pouco, mas o educador é o adulto que pode transmitir muito, mesmo o educador vacinado, né? E aí, as medidas para reduzir essa transmissão é a escola montar um bom sistema de monitoramento e rastrear quando tiver uma quebra de protocolo. E colocar na quarentena de 10 dias, né? São 10 dias de sintomas leves de quarentena, para depois a criança voltar, tá? Então, monitorar, o que é? É a gente vigiar, é a gente acompanhar. E como que a gente faz? Numa total relação de confiança com as famílias. Isso é muito importante. E rastrear com quem dentro daquele ambiente ela teve contato, porque esse contato também vai ficar em casa, tá? Então, é importante a gente ter um protocolo bem definido, verificar onde houve quebra de protocolo, quem foi o contactante e quem foi sintomático. E quem deve fazer isso? Na minha opinião, a própria escola. A escola tem um comitê, junto com os pais, para todo mundo se envolver nessa história e manter essa escola aberta o resto da vida, entendeu? Mostrando que a gente vai transmitir pouco, que a nossa forma de trabalhar é uma forma adequada, mesmo a gente tendo vacinado. No monitoramento que a gente faz na universidade, a gente tem uma plataforma gigante que a gente bota hoje 2.000 pessoas, daqui a pouco vão 20.000 pessoas e a gente monitora esse povo todo. A gente tem um app que eles abaixam, esse programa de monitoramento foi eu e a professora Priscila Capriles, mais o grupo da ciência da computação que montamos essa plataforma, né? Então a gente tem estudantes lá, eles monitoram todo mundo e os gestores olham para ver, opa, tem 3 alunos aqui do terceiro período, será que teve quebra de protocolo? Tá, teve? Fecha esse grupo, eu não fecho o terceiro todo, são 90 alunos, eu vou deixar 15 em casa, porque eu também lá montei bolhas de 15 estudantes, que são os mesmos que passam em todas as disciplinas, os mesmos 15. E os professores utilizam as máscaras. Então, a gente monitora esse povo todo, né, e as pessoas estão com sintoma, elas avisam, fica em casa, e a gente tem dado certo desde que começou. E aí, pensando na vacina, né? Todos nós queremos, quem não foi vacinado, quer ser vacinado, e aí a gente pergunta, né? Eu preciso estar vacinado para voltar? As escolas que voltaram fora do Brasil, elas não estavam vacinadas quando voltaram, todos voltaram sem vacina. Quando eu comecei a trabalhar em março do ano passado, eu trabalhei quase um ano, né, sem vacinar. Né? E a maioria das pessoas, nós trabalhamos sem vacinar. E eu fico pensando se as crianças têm que esperar elas todas serem vacinadas para voltar, né? Porque as vacinas agora são só acima de 12 anos. Já pensou, a gente tem que esperar todas essas crianças serem vacinadas para voltar? Assim, em 2030 estamos voltando todos, né? Então a gente precisa de ter bom senso nisso aí. E o que é estar completamente vacinado? Aí eu estou dizendo para o professor, são 2 semanas após a segunda dose, em uma série de 2 doses com vacinas Pfizer, Euromoderna ou Astra. Ou 2 semanas após uma vacina de dose única, como a vacina Janssen, né? Ou 2 semanas após 2 doses de vacina Coronavac, aqui no Brasil. Aí, o que o CDC faz? Se você não atender a esses requisitos, independentemente da sua idade, você não está totalmente vacinado. Beleza. Continue tomando todas as precauções até que esteja totalmente vacinado. Ele não te fala para você não trabalhar. Ele fala para você continuar tomando todas as precauções até que seja totalmente vacinado. E é nisso que eu acho. Eu acho que a gente tem que buscar vacina. Eu acho que o professor, ele merece receber as 2 doses, e em Juiz de Fora os professores já foram vacinados com a primeira, mas ele não te diz que você tem que estar completamente vacinado. Ele diz para você redobrar suas precauções até você estar totalmente vacinado. Então, vamos lá. Então, a volta segura da educação, ela depende das variáveis ambientais de biossegurança que a gente falou, das variáveis pedagógicas, que a gente precisa rever nossas questões pedagógicas, as crianças precisam disso, e das epidemiológicas que eu disse para vocês, que eu acho que é uma responsabilidade da escola junto com os pais. Lá em Campinas, a gente montou um comitê, numa escola pública municipal, que os pais
e fazem parte desse comitê, e as gestoras da escola, e eles fazem esse monitoramento. A gente disponibilizou uma planilha, que é a planilha que eu uso aqui, mas a nossa é muito mais complexa, então eles trabalham numa planilha de Excel, não precisa estar com uma plataforma super mega power que nem a gente, e eles estão fazendo lindamente o monitoramento. A gente assessora e eles estão fazendo monitoramento. No início é um pouco mais complicado, porque as pessoas têm dúvidas, depois as coisas se repetem e o monitoramento acontece junto com os gestores da escola. Eu acho que aqui a gente precisa de padrões que venham da Secretaria de Educação, com suporte da Secretaria de Saúde, e as escolas entre si colaborarem entre si com suas experiências para que a gente possa ter uma volta segura. Né? A gente precisa de um trabalho intersetorial, né, da escola, com a Secretaria de Educação e da Saúde, mas apoiada pelo Estado, pelas experiências exitosas e pelas evidências científicas. E eu estou deixando aqui uma evidência científica da Fundação Coleman para vocês, que eu vou ler aqui. Dados encontrados nesse levantamento da Fundação Coleman revelam que, na maioria dos países pesquisados, o retorno às aulas não impactou a tendência da curva do país. Essa constatação se alinha com o estudo realizado pelo Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças, publicado em dezembro de 2020. O estudo ressalta que o aumento de casos identificados na Europa a partir da abertura das escolas se deu por causa do relaxamento de outras medidas de distanciamento, mas os focos de transmissão não foram os espaços escolares. Além disso, ressalta que o fechamento das escolas deve ser utilizado como último recurso de contenção da pandemia, que é alguma coisa que eu acredito nisso. E para não dizer que eu não falei das flores, eu fico aqui à disposição de vocês para as perguntas que vocês quiserem me fazer. Som. Gente, é muito. A gente quase não tem pergunta, né? Vai conversar com o professor, é isso que dá, né? Explica tudo. Mas, assim, foi excelente a explanação da senhora, porque a gente apanha na internet até aí, porque a gente é assassino de criança, que que a gente está defendendo uma coisa que para nós, para quem começa a estudar, eu estou há 6 meses lendo todos esses estudos que a senhora fala, eu vejo, então as pessoas não estão lendo o que eu estou lendo, porque então a gente agradece muito essa luz que a senhora trouxe para a gente, esse holofote que a senhora ligou da ciência em cima da gente. Mas assim, restaram aqui algumas dúvidas. O primeiro, eu vou fazer um comentário nesse último ponto que a senhora falou, de não haver aumento, impacto com o retorno das escolas. Eu vi a prefeitura, a secretária, falando da questão da mobilidade, que vai aumentar o número de gente no ônibus, aquela coisa toda que é uma realidade. Mas também teve um estudo que falou que já existe uma mobilidade muito alta no Brasil, está tudo funcionando. Então, a escola vai incrementar muito pouco nisso. Então, não vai, né? É uma questão meio que matemática, acredito, né? Não vai dar aquele impacto grande, né? Então, esse é um ponto interessante. Vai ser a azeitona da empada, né? Você come uma empada, mas a azeitona é que fez mal. Exatamente. Mas então, vamos às dúvidas. No protocolo da prefeitura tem lá 1,5 de espaçamento, aquela coisa toda, mas tem uma regra que não me pareceu muito clara, que é a regra dos 4 metros quadrados por pessoa. E essa regra está em várias atividades da prefeitura, eu não sei de onde tiraram, mas pelo que eu vi em outras falas da secretária, salvo engano, da secretária Nádia, isso seria para espaços que estão sendo utilizados assim, sem a delimitação. Eu estou correto ou não? Dentro da sala só pode ter 4, porque a gente tem contato com pessoas que são donas de escola também, que falam que algumas escolas vai ter muita dificuldade, que a sala às vezes é menor, então se for colocar, né, às vezes dá até para pôr 1,5 metro, mas na hora que você vai fazer a conta ali para colocar uma pessoa para cada 4 metros quadrados, você elimina 1/3 da turma. Essa coisa do 4 metros no entorno, assim, é muito difícil de manter. O que a gente fez na universidade? A gente tem uma conta até que você pega até a Unicamp, algumas universidades, você joga lá o metro quadrado da sala
e quantos alunos que cabem. Entendeu? Tem um aplicativo online. Um aplicativo online, eu vi. E aquele ali, ele é bem seguro, entendeu? Tem até eu acho que é da Unifesp, tem vários, Unifesp. Ele tem um aplicativo que é bem seguro. Tem que tomar cuidado para você não contar distanciamento da parede, entendeu? Senão você fica 1,5 metro da parede, como se a parede estivesse te transmitindo alguma coisa. Aí tem que contar isso. Então, assim, lá na universidade a gente teve que fazer. A gente fez isso certinho, a gente fez a contagem e lembramos o seguinte, que tipo de atividade que a gente faz, né? Porque a carteira ocupa muito espaço. A gente está fazendo só atividade prática, então a gente não tem carteira. A gente tem manequins, tem muitas atividades práticas. Então, a gente tira a carteira de cena e aí o nosso espaço a gente consegue trabalhar melhor ele, né? Então, assim, mas essa é uma coisa que está em todos os protocolos. Agora, o CDC tem evoluído para 1 metro agora, né? Mas o Ministério da Saúde ainda está com 1,5 metro. Certo. É isso que eu vejo. A gente está com um protocolo defasado, a meu ver, tá? A gente está com um protocolo atrasado. E a gente já está começando depois de vacinado, então, a minha percepção, a gente poderia avançar muito mais, né? Uma outra coisa, a gente vê nesses retornos aí do Estado e tudo mais, as pessoas com avental, parecendo que estão entrando num centro cirúrgico ou em Marte, alguma coisa assim. Isso é preciso, esse avental? Ou em que momento você precisa usar um avental, um face shield? Vamos lá. O avental, o que a gente pensa? Primeiro, avental cirúrgico de jeito nenhum, porque ele é muito caro, eu acho um absurdo uma pessoa gastar um dinheiro para fazer isso, né? Isso nem dentro das unidades básicas a gente usa avental cirúrgico. O que é adequado? A pessoa ter alguma coisa para ela se proteger, né? Porque ela vai ter criança que pode vomitar, que pode espirrar, né? Enfim, criança que pode ficar doente ali durante o processo, ela não estava doente em casa, mas ela começou. Então, ela ter, tipo, um jalequinho coloridinho, alguma coisa que ela possa chegar em casa e lavar. Uma coisa bem básica mesmo, mas para proteção, que todas as professoras aqui nas escolas privadas em Juiz de Fora já usam, né? Aquele aventalzinho, aquele jalequinho, né? Prender o cabelo, usar o jalequinho. Poderia ser aquele mesmo da escola que eles já usam. É aquele. Eu, com meu aluno na faculdade de medicina, eu uso o nosso avental, que é um jaleco, que é a mesma coisa, só que é branquinho, escrito medicina, vocês vão usar o coloridinho lá. O uso da face shield, ele não é uma necessidade, mas quem estiver trabalhando com fezes de criança, dando banho, é o ideal que tiver nas áreas críticas, ou óculos, porque o face shield, gente, vamos combinar? Não é fácil usar. O xixi também transmite, né? Porque o menino, você tirou a fralda, a primeira coisa que ele faz é esguichar. Não, né? Que transmita, né? O xixi, mas as fezes são as fezes, que você encontra o vírus nas fezes. Tá. O grau de transmissão, não, o grau de transmissão nas fezes a gente não sabe qual é. Mas o problema é que ele vai espirrar. Então, assim, na hora de dar um alimento, na hora de trocar as fraldas, na hora do banho, o óculos. Eu acho mais confortável o óculos. Eu trabalho com óculos, quando eu vou examinar, né, a garganta e tudo mais, eu coloco óculos. O óculos é mais confortável do que face shield. Mas se a pessoa está insegura, se ela quiser usar uma face shield nessa hora, é recomendável, porque mesmo a gente estando vacinado, a gente pode transmitir. Né? A gente não tem certeza que o não vacinado não transmite. E essa história de arrancar a máscara de todo mundo, nós vamos ver agora, como foi lá nos Estados Unidos, que eles estão arrancando, não sei o que vai acontecer. Eu achei eles até meio, assim, corajosos demais. Israel voltou até caso, né? Israel começaram a arrancar a máscara lá. Eu não arrancaria a máscara de ninguém, vamos de máscara, mas vamos trabalhar, vamos lá. Entendeu? Nós já acostumamos com esse negócio, nós já acostumamos com isso que eu penso também. E usar máscara, eu tenho uma percepção que puseram um medo muito grande. Eu me lembro da primeira coisa da Rede Globo lá que eu vi, de uma dessas grandes assim, que eu vi no jornal. A pessoa punha a mão, aí começava o vírus se infectar, assim, em 2 segundos o vírus tomava conta de tudo. Aquilo ali é visual e é muito impactante. Impactante, e depois provou-se que o Foment, por exemplo, não é uma fonte grande. 1 para 10 mil.
Isso. 1 para 10 mil. E a questão também que a gente vê na rua, eu fico com dó, sinceramente, eu fico com dó. Eu viajo, eu vejo aquela velhinha atravessando a rua, dentro de um ponto de ônibus, lá na BR 040, de máscara, coitadinha. A pessoa mais perto dela está meio quilômetro. Então, assim, as pessoas são muito mal instruídas, né? Nossa população é mal instruída. Assim, fora o Fla-Flu, né, que a gente tem aí, mas, mas é uma coisa complicada. Outra coisa que eu queria se perguntar: tapete sanitizante, isso precisa ou isso é uma bobagem? Bobagem. Tá. Eu não vou nem. O que é Já nem bobagem mesmo, falou eu não vou nem discutir, é bobagem. Eu não falo. E nem spray de não sei o que, não dá nenhum. na mochila. Eu vi outro dia batendo na mochila da criança, gente. Pelo amor de Deus, vai manchar a mochila. Outra coisa, então vamos para um ponto que eu acho que é importante. Porque agora a gente teve a questão da decisão judicial aí, depois eu vou até comentar rapidamente ao final, mas a gente estava com toda a perspectiva de voltar em agosto. Então as escolas começaram a chamar e apresentar os protocolos dela. E a gente tem algumas escolas. Primeiro, uma coisa que a senhora falou muito importante: montar o comitê nas escolas. E durante a montagem do protocolo, não houve conversa com os pais. Primeira coisa, eu acho que deveria. Porque agora, sobretudo, quando a gente entrou nesse processo de escolas abertas, a gente viu como que a gente precisa estar perto das escolas, das secretários, a gente tem que estar ali, a gente tem que tomar conta, né? Porque ninguém pensa Tem, gente, mais. porque é abrir, o Rui, e ficar aberto. Isso, exatamente. Entendeu? Não adianta abrir para fechar no mês que vem. Então, a gente tem que. É muito importante para as nossas crianças, para os nossos. Entendeu? Para a formação delas, a gente garantir que tudo corra bem. Então, assim, isso é relação próxima de pais e crianças, e pai participar de comitê. Tem que Isso. participar. Eu acho que esse comitê já teria que ter participado na montagem, mas não fizeram, eu acredito, na maioria das escolas privadas não fizeram. Na pública, nem pensar. E aí, o E que. uma coisa que eu não sei: como é que eles montaram o protocolo de monitoramento das escolas? Aí, então, eu não vi, eu não consegui ver. Meus filhos são dos jesuítas, mas eu estava vendo o dos jesuítas. Eles já dividiram previamente em 3 bolhas, sem saber quantas pessoas vão estar na sala, entendeu? Então corre o risco de às vezes ter 5 pessoas numa bolha e ter que esperar 2 semanas para voltar para a aula. Eu não vejo sentido, e a gente vai tentar discutir isso com o colégio. Cada colégio está fazendo de um jeito, mas. E nem a prefeitura exigiu isso. No protocolo da prefeitura é uma semana sim, uma semana não. Agora você imagina uma criança do infantil ter que ficar 2 semanas, a senhora que é pediatra, sabe melhor do que eu, 2 semanas sem adaptação e depois fica uma. Não tem jeito, não tem jeito. Então, a gente acha que está errado, vamos tentar conversar no colégio, estão montando ali Ô, grupos de Rui, mas pais uma para isso. coisa importante: para montar bolha, a base para montar bolha é assim: quantas pessoas cabem na sala? É ali, é a Eu vou bolha. pôr o máximo que puder dentro do. Pronto, dentro da bolha. É isso que eu Entendeu? penso. Por exemplo, foi isso que eu fiz. Eu tenho sala lá, que a maioria da sala cabe em 15, então minha bolha tem 15. Entendeu? E aí aquela bolha, ela anda junta dali para frente, porque não adianta você ter uma bolha aqui, que depois na aula de natação encontra todo mundo lá naquela, entendeu? Confunde, ou então entra numa outra aula. Então aquela bolha, o motivo da bolha, ela andar sozinha, só com elas. Monitorar, né? Monitorar E depois, eles né? ficarem ali, entre eles não terem muito contato com. Tanto que os alunos de uma bolha, a gente fala assim: ó, não tem essa coisa de ficar encontrando. Porque senão vocês vão atrapalhar esse trabalho todo. Por que tem esse trabalho todo? Se eles não entenderem isso. E aí, quando for falar com adolescentes, quando for voltar, eu não sei, tem que conversar muito com os meninos, né? Porque eles acham que vão poder ir para a festa, aí mistura as bolhas tudo na festa. Mas vai acontecer. Isso é extra classe. Mas posso falar uma coisa? Mas a família que aconteça fora da escola, não lá dentro. Claro. Lá é responsabilidade nossa. É o que eu falo com meus alunos. Exatamente. Aqui dentro, a responsabilidade. Se vocês querem fazer, pode fazer. Nós vamos ficar sabendo, porque na hora que todo mundo adoecer, vai fechar. Porque eu vou fechar. Saber, teve a festinha entendeu? Da fulana. Não, aí 3 pegaram. Todos da mesma bolha. A bolha vai ficar lá. Ou então, 4 bolhas. Fechou o período inteiro. Vocês não formam.
É, Vocês não querem formar? Não vai formar. Então, assim, podem fazer o que vocês quiserem lá fora, mas a gente vai ficar sabendo. Porque a hora que um adoecer, um monte adoecer, aí, minha filha, isso está pegando super bem. Porque eles estão, assim, pianinho. E o bom de você fazer uma coisa bem feita e séria, porque não é voltar de qualquer jeito, é voltar com os pilares da epidemiologia dentro, entendeu? Aí eu acho que funciona. certo. Mas no fundamental, a gente vai ter várias professoras pulando de bolha em bolha. É aquilo que a senhora falou antes, né? Seria o uso da máscara já seria suficiente para eliminar esse risco de contaminação entre bolhas, né? E ela pode até trocar a máscara entre turmas. Ela tem uma máscara N95 para uma bolha, bota lá, a outra para outra, entendeu? Certo. Ela pode ter uma máscara para cada turma. E ela está protegida. Essa coisa da gente se sentir protegido com uma máscara boa, gente, para mim é a coisa mais importante. Não fosse isso, eu já tinha contaminado 1 milhão de vezes lá no consultório. Porque A minha, imagina eu trabalhar sem vacina esse tempo inteiro. Quem me a- protegeu foi N95. com certeza. A minha irmã, ela é enfermeira de UTI, só que ela não pegou UTI Covid, não. UTI cirúrgico. Aí o que que acontece? Não pegou Covid. Ela ficou aí um tempo aí sem pegar e não pegou. Sorte, talvez, né? Mas ela e ainda trabalhava em posto de saúde e tal. Então, assim, a gente percebe que o cuidado é muito importante, principalmente fora de casa, eu falo 1000 vezes, a gente apanha de falar isso na internet, tem gente que acha que o filho está protegido em casa, né? Mas não, é ali que ele está menos protegido, tanto da Covid e às vezes de outras coisas, né? Às vezes de uma depressão, às vezes de outras, né? Abuso sexual, essas coisas todas que a gente já nem vai comentar, mas é, é, esse sentimento de proteção ele passa pelo conhecimento, né? E é muito por isso que eu estou agradecendo demais a senhora ter tirado, desmistificado um monte de baboseira que a gente escuta. Antes de eu perguntar, a senhora já resolveu para a gente. Então, Mas é a ciência, né? A é a gente está ciência. baseado na ciência. Vou É isso que discutir a com a gente ciência. fala sempre. A gente está sempre pedindo. O Unicef quer matar criança? Não. O E a Unicef é. ciência é boa pelo seguinte: a gente está aberta para escutar uma coisa diferente daquela que ela falou, e eu vou ter a maior tranquilidade para falar, sabe aquilo? Não é aquilo, não, é isso. Então, a gente, do ponto de vista científico, a gente tem que estar aberto para ver o que está falando e mudar se for necessário. Então, a gente Claro. tem que estar lendo sempre, porque se precisar de mudar, nós vamos mudar, não tem problema nenhum mudar, desde que os artigos científicos mostrem isso, né? Mas agora só para concluir as perguntas, a senhora concorda com que essa afirmação que eu falei, que a gente está com um protocolo, digamos, com um canhão para matar um passarinho? Ou não? Ou é realmente precisa estar com tanta segurança, assim, o distanciamento está muito maior, a gente já tem várias experiências dentro do Brasil, para não falar que o Brasil é diferente de outros lugares. A gente já tem muita experiência, apesar da gente estar num país que está morrendo muita gente, acho que talvez um dos que mais morre gente por milhão, mas seria que a gente precisa ter um grau de exigência assim tão alto nesse momento da pandemia? Ou- Você está dizendo do distanciamento, porque a gente falou de várias Também coisas. é, Por exemplo, eu acho que a gente tem que sim que usar a máscara sim, adequada, usar melhor que a gente puder usar, que eu acho que é a forma que a gente tem de nos proteger individualmente e proteger o outro. Eu acho que a gente tem que monitorar. O monitoramento, ele é mais muito importante quando importante. você tem quadros mais baixos do que quando você está no meio da confusão. É, Porque é nessa hora que você começa a ver uma variante que começou. A gente mora num país em que até uma variante chegar, depois que ela disseminou, que a gente fica sabendo, é. né? A Porque gente não, não tem não uma monitora vigilância nem a... epidemiológica desse lado. Teste a gente Então, nem teve teste de gente no SUS foi só para quem estivesse grave lá ou pessoas mais velhas. Não sei se a senhora me corrige, mas parece que não era uma coisa assim disponível. Eu fiz um não teste tem, não só, tem não até tem hoje para ainda, né? todos, né?
Tem para as pessoas com comorbidades, tem para os profissionais de saúde, a gente segurou muita onda do município mesmo, mas foi para as pessoas com comorbidades dos profissionais de saúde, porque quando não tinha para ninguém, todos os profissionais de saúde faziam lá, né? Enfim, mas não é só o teste. Não adianta você fazer o teste e não ter isolamento, sabe? Assim, eu não acho que é o teste que salva a questão. O que salva é a pessoa fazer o monitoramento e fazer a bendita da quarentena para ela não passar para o resto do povo. Então, isso eu acho que tem que ser duro, porque é quando você está diminuindo o grupo, é que você garante que nada vai explodir de novo. Isso. Então, isso é muito importante, a gente ter monitoramento, fazer a quarentena, o sintomático ficar em casa, não importa se é Covid, se é gripe, o que é, fique em casa, tá certo? Porque às vezes você vai fazer um PCR de uma criança e vai vir negativo, mas é negativo mesmo? Tem uma Será que não janela é ali, porque... né? Não, eu falei que ela tem pouca carga viral. Às vezes ela é Também. positiva, entendeu? Entendeu? Então, deixa o danado menino em casa com sintoma, 10 dias, entendeu? Depois que voltar tudo, não é muito na vida de uma criança, é melhor do que a vida toda. Neste sentido, eu acho que a gente tem que ser sério, para a gente merecer ficar aberto e bater o pé para ficar aberto. Em relação ao distanciamento, 1,5 metro é o que o Ministério da Saúde e a Anvisa recomendam. E eu acho difícil os protocolos municipais e governamentais saírem disso, a menos que eles leiam lá a nova recomendação do CDC, que fala 1 metro, entendeu? E aí cair para 1 metro. Mas fora isso, a gente vai ficar brigando, porque, na verdade, gente, isso é para saber quantas pessoas estão dentro da sala, porque lá dentro não tem 1,5 metro. Nenhuma criança vai ficar 1,5 metro diferente, longe do professor, não tem como. E assim, eu estou falando isso também porque existe por exemplo, aqui nós nem abrimos, né, Juiz de Fora, mas a gente tem ali o guia, a senhora já deve ter visto, o guia do Unicef para orientar os secretários de saúde e educação. Ele cria níveis situacionais de 0 a 4 e estabelece, para abrir em tudo. Se precisar fechar, é só na última lá deles. Então, assim, eu percebo que no Brasil é muita questão da prioridade. Não deram prioridade para a escola. Discutiram tudo, se vai abrir isso, aquilo outro, e a escola ficou, as crianças se tornaram invisíveis, né? Então, Isso eu concordo. Isso eu concordo com... essa é a nossa dúvida, nosso lamento, né, que a gente está aqui brigando, né, porque a gente não admite que não, nada contra as pessoas de outro setor, todo mundo tem que trabalhar e tudo mais, mas a gente tem crianças que precisam, né, todas precisam, mas algumas até mais do que outras, né, mas é um serviço necessário para aquelas crianças, assim como o cidadão precisa ganhar dinheiro, ele precisa abrir o comércio dele, briga e vai e abre. A criança precisa do serviço de educação, o serviço presencial. É uma necessidade que a gente tem que ser intransigente com ela. É só na hora que tiver lá uma onda roxa, chegar no nível de tiver, aí para a escola. Mas não foi assim, né? Infelizmente, nosso Brasil ainda Eu concordo com você, porque você tem, olha só, 1 ano na vida de uma criança é muita coisa. É um ser, é um ganho, são 20% conexões neuronais que ela faz, coisa que a gente não sabe o que vai vir depois disso. A gente ainda não sabe. A gente não sabe o reflexo disso em longo prazo, por isso que eu não queria nem discutir isso, porque isso para mim é tão claro. Né? Porque a gente não sabe em longo prazo, numa criança que tem um pé num transtorno de espectro, olha o atraso que elas tiveram com tudo isso, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que chegar mostrando que a gente é capaz de fazer um protocolo de monitoramento, capaz de voltar, ficar pronto para voltar, e assim, eu acho que, gente, é uma questão de tempo. E deixar tudo pronto para voltar. Nem a gente fez lá na Faculdade de Medicina. Eu voltei à aula prática da Faculdade de Medicina no dia 5. E você não sabe a luta que tem sido para a gente voltar. Foi uma luta enorme, mas enorme, dentro da Universidade Federal, entendeu? Para os cursos da área da saúde. 4 cursos voltaram à parte prática. E nós tivemos que trabalhar, eu estou exaurida de trabalhar para aquilo voltar no dia 5 e funcionando. Montei uma plataforma que eu acho que só Juiz de Fora tem, mais nenhuma escola do Brasil tem uma plataforma que nem a nossa, para a gente mostrar assim, que a gente é capaz de monitorar e a gente não vai deixar de fechar se precisar.
É, Não é abrir a qualquer custo, é abrir e fechar. Se precisar, nós vamos fechar. Mas está na hora, né, gente? Já está na hora, né? já passou da hora. Muito tempo. Então, vou agradecer a senhora. E, assim, foi excelente a senhora estar aqui com a gente. E vamos torcer para que agora em agosto, apesar da liminar pode retrair isso um pouco, mas torcer para que em agosto a gente volte, né? Que baixe uma luz aí nas nossas autoridades e a gente consiga participar disso. E a gente vai até aproveita que possa mais gente ver pelo nome da senhora, mais gente ver essa live. O Escolas Abertas pretende fazer um trabalho ali de conscientização de pais e a gente vai ver se as pessoas estimular pelo menos as pessoas. A gente não consegue abraçar tudo, porque a gente é um grupinho pequeno, mas a gente estimular as pessoas a entrar nesses comitês junto à escola, participar e ver se a gente, a partir daí, também cria uma nova cultura mesmo aí de pai com a escola, né? Que é uma queixa dos professores, que muitas vezes queixam, os pais não estão nem aí, e é uma queixa dos pais que estão preocupados também, porque às vezes o pai preocupado ele briga sozinho e os outros não ajudam ele. Então, a gente agradece demais e a senhora foi excelente aí na apresentação. Muito Eu quem obrigado, viu? agradeço e eu queria deixar uma mensagem para todos os pais, né? Que eu acho que assim, o medo não pode ser o nosso balizador. Não pode. Porque as nossas crianças, elas precisam mais do que do nosso medo. Elas precisam da nossa coragem, mas na nossa coragem consciente, participar dos monitoramentos. Se precisar de fechar, fechar, né? Quando tiver que vacinar, vamos vacinar, né? Mas até lá, a gente não tem mais a gente já deu para elas o tempo que dava, já passou. Né? Então, eu acho que a gente tem que estar junto aí, e pais junto com a escola. Eu acho que a escola aberta com o pai dentro da escola, Isso aí. sabe? Porque eu acho que vocês vão ser os principais monitoradores e as pessoas sérias de não mandarem quando não pode ir, para proteger o outro. E eu acho que a gente pode aprender com isso, para as outras doenças, né? Pra tudo, E né? trazer as crianças também com a gente. E aí, Aquela boa febrezinha que a sorte. gente mandava o filho ali, vou dar uma Narizinho Novalgina e vou entupido. mandar o menino, né? É isso. Mas aí eu desejo a todos aí sorte para que a gente possa fazer uma coisa bem feita e para que a gente possa ir sem muitas variantes na nossa vida, É né? isso aí. Vamos embora. Muito obrigado, doutora. Um abraço Um para todos, abraço. pessoal. Tchau, tchau. Prazer. Tchau.